ó Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Ó grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céu. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença neste lugar, Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã te adorando. Você que está em casa, não importa o lugar que você esteja, convite o Espírito Santo de Deus para ser bem-vindo aonde quer que você esteja. Fala para o Senhor: Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui na minha casa. O Senhor é bem-vindo aqui no meu trabalho. Espírito Santo de Deus, seja muito bem-vindo, Senhor Jesus, nessa live. Eu creio que o Espírito Santo está passando aqui neste lugar para transformar vidas, para mudar histórias. Que você possa ser transformado através dos louvores, através da palavra. E que a presença do Espírito Santo de Deus venha estar aí com você. Obrigada, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença, convide o Senhor e diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. É na tua presença, Deus, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. É a tua glória, Jesus, nesse lugar. É a glória do Senhor, ó Deus, se manifestando na vida de cada um de nós. É a glória do Senhor abundante em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós queremos glorificar ao Senhor e a obra do Senhor dentro de nós. Eu peço, ó Pai, neste momento que o Senhor possa se manifestar de uma maneira poderosa e especial. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo agora, os nossos membros em Cristo Jesus, daqui da Igreja da Graça de Pinheiros, e qualquer outra pessoa, meu Pai, que estiver nos assistindo agora, seja de onde ela for, que o Senhor edifique, que o Senhor abençoa, que a Tua palavra, meu Pai, possa se manifestar de uma maneira poderosa e toda especial no meio de nós. E a minha oração agora é por cada pessoa que está assistindo e ouvindo, que participará deste culto, que fará da sua casa, Pai, o banco da igreja, que fará do sofá dela o banco da igreja, meu Pai, que fará da cama, se lá ela estiver, o banco da igreja, que nesse momento ela possa participar, Pai. A Tua palavra diz que aonde duas ou mais pessoas se reúnem em nome do Senhor, o Senhor se faz presente no meio delas. Então, Pai, nós estamos aqui porque cremos que não estamos sozinhos. Estamos reunidos virtualmente em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, ó Pai, é o dono de todas as coisas, dono também da tecnologia, dono de tudo, Pai, que está em nós e nossas vidas. E eu oro agora pedindo isso, para que o Senhor venha alcançar cada pessoa, meu Pai, que está nos assistindo agora. Que a glória do Senhor, que o mover do Senhor, que a unção do Senhor possa operar em cada vida e em cada coração. E eu te peço, Espírito Santo, usa-me para levar a
a tua palavra, a tua voz e a tua direção, aonde a minha voz estiver chegando, Pai, alcançando essa pessoa através do Facebook, que o Senhor possa se manifestar. E te peço, Espírito Santo de Deus, como cantávamos, clamando a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que o Senhor possa tocar cada pessoa, cada coração, para a tua glória, no nome de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso em tua presença, de louvor numa manhã de domingo como essa, onde as pessoas estão em casa, mas não estão longe de ti. Eu abençoo e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus, irmãos em Cristo. Estamos aqui na nossa igreja de Pinheiros, vazia, porém buscando o poder de Deus, aí a unção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, que você possa abrir o coração e ter a certeza de que esse Deus tem todo o poder para operar, para se manifestar e fazer grandes coisas na sua vida. Mais uma semana aí que estamos em isolamento, como falamos, não sabemos quando esse isolamento terminará, mas que seja um isolamento social e nunca, jamais um isolamento espiritual, que não estejamos distantes de Deus, longes da palavra do Senhor, até mesmo porque no momento onde todos os cultos estão sendo online, onde todas as reuniões estão sendo online, onde as pessoas estão transmitindo massivamente a palavra de Deus, que você possa se nutrir mais do que antes. Você que vinha à igreja aos domingos e de repente numa quarta, numa sexta-feira, numa segunda ou alguns dias da semana, que você possa nesse momento abrir o teu coração e dizer: eu vou buscar mais, já que eu estou em casa, e agora é de casa que eu vou acompanhar os cultos, que eu possa me alimentar todos os dias da preciosa palavra de Deus. E olha, como não poderia deixar de fazê-lo, trouxe uma palavra abençoada para você, e o tema da nossa mensagem desse domingo, o tema da mensagem de hoje é: quem está no controle? Exatamente, quem está no controle? Se nós pararmos para analisar e pensar a nossa própria vida, dentro de tudo que estamos vivendo, dentro do real momento que estamos passando, quem está no controle? Antes que você responda aí, puxa, sou eu, é Deus, é o que for, ouça essa mensagem para você entender o que de repente está acontecendo com você e aonde for necessário melhorar ou mudar os seus comportamentos, que você faça para receber a integral bênção de Deus sobre a tua vida. Eu vou pegar o versículo lá de Romanos, o capítulo vai ser o 8, os versículos 8 e 9. Romanos, capítulo 8, versículos 8 e 9. O texto sagrado diz assim. Vou ler aqui na minha Bíblia mais fácil, que a outra tem outra tradução, e eu já vou ler a outra tradução para vocês. Por enquanto, eu vou ler na tradução que estamos mais acostumados. Então, Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Diz assim, versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Eu vou pegar a tradução da Bíblia, o livro, e na maioria das traduções fala muito parecido com o que eu vou ler para você agora. Essa tradução diz assim, os mesmos versículos: é por isso que os que ainda estão sob o controle da natureza humana nunca podem agradar a Deus. Mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana, mas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vós. E se alguém não tem na sua vida o Espírito de Deus, essa pessoa não pertence a Cristo. Se você buscar qualquer outra tradução, a palavra controle vai estar ali, ou domínio, ou a palavra controle ou domínio da carne, ou controle e domínio do Espírito Santo. Aí eu volto a fazer essa pergunta: quem está no controle? Porque o texto está dizendo, é por isso que os que ainda estão sob o controle da natureza humana nunca podem agradar a Deus. Nós não podemos deixar a nossa natureza humana controlar a nossa vida. Na nossa natureza humana estão os sentimentos, estão as sensações do coração, estão as nossas decisões, a nossa alma. E a nossa alma não pode mais controlar a nossa vida. Mas como diz o texto, mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana, mas pelo Espírito. Espírito aqui está com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus.
Como muitos de vocês sabem, nesses últimos dias eu estou numa consagração, nesses últimos 40 dias, né, faltam ainda 2 semaninhas para terminar esse jejum e essa consagração, e eu estou limitado nesse jejum a comer somente como aquele que a gente chama de jejum de Daniel, né, legumes, verduras, frutas e assim por diante. E essa semana, engraçado que a Bianca estava fazendo uma comida e ela fez macarrão com salsicha para Clara comer. Eu sempre detestei salsicha desde pequeno. Eu nunca gostei de salsicha. Fato que até quando eu era moleque, quando eu era adolescente, eu ia comer nas barraquinhas do tio do dog, né? Os cachorro-quente. Eu comia e pedia sem salsicha. Botava mais purê, botava mais tranqueiras, mas eu não gostava de salsicha. Cresci não gostando, continuo não gostando de salsicha. Hoje já cresci um pouquinho, amadureci um pouquinho como um cachorro-quente com salsicha. Mas é uma só. Às vezes a gente vê aquelas promoções na cachorro-quente, 3, 4 salsichas. Eu não quero, né? Eu peço uma e olhe lá, não é também muito hábito meu comer cachorro-quente ou, como eu disse, nenhuma outra coisa com salsicha. Então ela fez o tal do macarrão com salsicha e, como não iria me atrair e me apetecer em nada, porque eu não gosto, acabou tendo uma reação contrária. Quando eu vi, e eu mesmo estava dando ali a comida para Clara, aquilo começou a me dar uma vontade de comer aquela salsicha, uma vontade que eu nunca tive. E eu olhava para ela e falei, meu Deus do céu, né, deve estar muito gostoso. E eu comecei a sentir uma vontade de comer salsicha que eu nunca tive na minha vida inteira. Eu nunca gostei, como eu já disse, e nunca me atraiu, nunca me apeteceu, mas dessa vez, essa semana, eu estava quase, né, não vou dizer comendo um pedaço, porque eu estava no jejum da consagração, mas ali uma vontade louca de comer aquele prato. Até a hora que, como se Deus tivesse ministrado no meu coração, quem está no controle? Quem está no seu domínio aí? É você que fala assim, bom, eu vou comer só um pedaço de salsicha, depois eu oro a Deus, peço perdão, Deus não quer sacrifício, e está tudo certo, eu continuo meu jejum, minha consagração, ou você nunca gostou disso, e por que agora seu corpo vai querer isso? E o porquê que agora você vai permitir seu corpo ceder a uma vontade que você nunca teve? Você não enxerga isso como uma tentação? E eu parei e falei, pera um pouquinho, quem está no controle aqui é o Espírito Santo. Né? Quem está no controle da minha vida aqui não é o meu estômago, que agora viu algo, o meu cérebro que viu algo. E, bom, é uma coisa que você não gosta, mas é um alimento diferente do que você está comendo já há praticamente quase 30 dias. Então é algo que você pode, né, só experimentar, só comer. Ou a primeira coisa, eu cheguei a pensar, a primeira coisa que eu vou comer no meu desjejum vai ser salsicha. Só para poder matar essa vontade. Aí é a hora que a gente para e a gente começa a entender quem está no controle, ou quem deve estar no controle, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele nos convence daquilo que é errado, e muito mais do que isso, ele nos mostra a direção certa, na sobriedade da fé, do que nós devemos fazer. Aí, baseado nesse versículo, tendo essa compreensão, esse entendimento, eu repito essa pergunta: quem está no controle, mas te colocando dentro de algumas situações, como por exemplo, quando surge um problema, quando você se vê diante de uma situação de perigo, quem assume o controle? A sua fé, que vem pelo Espírito de Deus, que é um fruto do Espírito de Deus, ou o medo, que é parte da sua natureza humana? Se nós formos olhar exemplos bíblicos do que nós estamos falando agora, nós podemos lembrar que quando o centurião estava com o seu servo doente, ele vai até Jesus e ele pede para Jesus ir até a casa dele e curar o seu servo, que estava há dias adoentado. E Jesus aceita ir até a casa dele e diz, não, vamos lá e vamos curá-lo. E ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado ficará curado, meu servo ficará curado. E é engraçado que ele mesmo explica para Jesus como isso funciona. Eu sou um homem que tenho pessoas sob o meu comando. Então eu dou ordens em um grupo de pessoas, no mínimo daqueles 100, por isso o centurião, 100 pessoas que estavam debaixo do seu comando. Mas eu também sou um homem que estou debaixo do comando de outras pessoas com patentes maiores do que a minha. Então eu sei o que é dar a ordem e aquele que está debaixo da minha autoridade obedecer. E é como se ele estava querendo dizer, Senhor, eu posso dar ordem aos meus servos, aos meus soldados para fazerem o que tem que ser feito. Eu mando para eles irem, eles vão. Eu mando eles voltarem, eles voltam. Eu mando fazer, eles fazem. Eu mando parar, eles param. Porém, nessa situação, não está essa doença, esse mal, não está debaixo da minha autoridade.
Eu não tenho o poder para dizer, levanta daí, meu servo, e vá trabalhar. Volte para a guerra, volte para o treinamento. Eu não tenho essa autoridade porque ele não tem condições físicas de se levantar. Só que o Senhor está na patente mais alta que existe. E se o Senhor disser para o meu servo, se levante, ele vai se levantar. Se o Senhor disser a doença que está cometendo meu servo, vai embora dele, vai sair, porque o Senhor está na patente mais alta. Nem alguém que está acima do meu comando, nem as pessoas a quem eu obedeço têm o poder e a autoridade para isso. Então, se daqui o Senhor der uma ordem, como muitas vezes eu dou de longe, eu mando uma carta ou eu mando um mensageiro dar uma ordem aos meus subalternos, e eles mandam e eles obedecem, daqui mesmo, porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo da minha casa, daqui mesmo. Se o Senhor lançar uma palavra, lá vai chegar essa palavra e ele vai obedecer. Porque não existe patente mais alta do que Deus. E Jesus olha para ele e olha para os seus discípulos e diz, nem em Israel eu vi um homem com tanta fé como esse homem. E ele diz, pode voltar que teu servo está curado. Ele liberou a palavra, aquele homem chegou em casa e o servo dele já estava em pé. É um momento de perigo, é um momento onde você pode dizer, pastor, era um servo, não era alguém comum, não era um filho, não era uma esposa, não era alguém que trouxesse uma preocupação maior, era um dos servos. Só que a gente vê a preocupação desse centurião. Talvez tivessem pessoas que tivessem seus servos ou seus criados doentes e não ligassem. Esse ligava. Esse fazia tanta questão de que um servo dele fosse curado, que ele foi até Jesus buscar essa cura. Diante de um perigo, diante de um problema ao qual ele reconheceu que ele não conseguia resolver. E diante de problemas que você não consegue resolver, eu pergunto, quem toma o controle, quem assume o controle da sua vida nessa hora? O fruto do Espírito Santo chamado fé, ou o fruto da sua própria natureza, da sua carne, chamado medo, pânico, ou qualquer outra coisa dentro dessa mesma vertente? Se nós formos lembrar a respeito disso, os espias diante da terra prometida tiveram medo. Eles passaram 40 anos ouvindo, vocês vão entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, a terra que eu preparei para vocês. Eles ouviram durante 40 anos Deus dizer a eles através de Moisés. Eles chegam diante da terra, Deus pede para eles entrarem, para espiar a terra e ver a verdade, a veracidade da palavra de Deus, de que a terra realmente manaria leite e mel. Alguns creram e eles viram, porém tiveram medo. Porque ao retornarem, eles disseram ao povo, não vamos ser loucos de entrar numa terra onde está infestada de gigantes. É nessa terra que nós vamos morrer e não viver. Nós não vamos conseguir comer do mel, do leite, tomar do leite e do mel da terra, porque há gigantes que nos impedirão. Então, do que adiantou caminharmos 40 anos até uma terra boa, mas uma terra que nós não podemos possuir? Mas não era uma terra não possuível, era uma terra onde Deus já havia preparado para eles, mas eles foram controlados pelo medo. E hoje vivemos numa sociedade que está controlada pelo medo. Controlada pelas emoções físicas, pela natureza carnal e humana, mediante a tudo que estamos vivendo. E mesmo que eu diga para você, Deus é contigo, Deus protege a tua vida, Deus protege você e a sua família, e você diga amém neste culto, talvez você ouça amanhã ou hoje ainda que a doença está se espalhando, que o vírus está se espalhando e agora está começando a entrar pelas janelas da casa. Isso não vai acontecer em nome de Jesus, é uma suposição. E agora você tem que usar máscara dentro de casa, agora você tem que tomar banho toda hora, agora você tem que andar com o sabonete na mão. E isso começa a gerar medo e pânico nas pessoas, mesmo você tendo ouvido uma palavra dizendo, não deixe a tua natureza humana controlar a tua vida, mas o Espírito Santo que está em você. Porque o Espírito de Deus gera frutos, e um desses frutos é a fé. É por isso que os que ainda estão sob o controle da natureza humana nunca podem agradar a Deus, disse Paulo aos Romanos. E ele diz mais um pouquinho, já li para vocês, mas vocês não são controlados pela vossa natureza humana, mas pelo Espírito Santo, se é que o Espírito Santo vive em vós. E é algo que a gente tem que acreditar, é algo que a gente tem que crer. O Espírito Santo vive em mim, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu tenho a presença de Deus em mim. Então não deixe mais o seu corpo controlar, a sua mente controlar a sua vida, nem as suas decisões. Porque decidir não fazer algo por medo
decidir não fazer algo por estar assustado, por estar em pânico diante de uma situação, é ser controlado pela sua natureza humana. Então eu volto à temática da mensagem. Quem está no controle da sua vida propriamente dizendo? E quando você ouve uma má notícia, quem assume o controle da sua vida? Quem assume o controle da sua vida quando você ouve uma má notícia é a confiança em Deus, de que por mais que um homem ou alguém lhe trouxe uma má notícia, o Espírito de Deus vai lhe ajudar a sair dessa. É a confiança que controla você na hora de ouvir algo ruim, uma má notícia na televisão ou de alguém. Eu tenho até falado muito sobre a situação atual do nosso mundo, o problema global que estamos enfrentando, mas também, como tenho dito, talvez a sua maior preocupação não seja isso, mas é um filho que toda hora sai de casa porque ainda está usando drogas ou porque ainda não aguenta e vai se prostituir e até dia desses, não muito tempo atrás, eu saí da igreja num culto à noite e eu vi que um jovem passou na frente, olhou, mas está tudo fechado, o que é aqui? É uma loja? O que é? E eu disse, não, aqui é uma igreja. E ele olhou, começou a ficar emocionado, puxa, né, a essa hora da noite, está tudo fechado, só tem igreja aberta agora. Eu já fui da igreja. Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, para onde você está indo? Se você está dizendo que está tudo fechado, está voltando para casa, estava trabalhando. Falei, não, estou indo num prostíbulo aqui em Pinheiros mesmo, porque está difícil ficar em casa, aquela coisa toda. Eu vou lá, vou me satisfazer e assim eu volto para casa. Eu falei, então você passou por aqui, você viu a igreja aberta e você acha normal você ter passado por uma igreja, lugar onde você já frequentou antes de passar por um prostíbulo, e acha que isso não é direção de Deus. Ali na frente ele começou a chorar. E eu fui caminhando com ele até onde meu carro estava estacionado, então eu fui até esse local com ele, caminhando 1 ou 2 quadras com ele. E ali a gente foi conversando, ele falou que já era da igreja, mas ele saiu, ele perdeu família, perdeu esposa, não pode ver os filhos, e ali ele está desesperado, não é usuário de drogas, mas bebe muito, estava até um pouco alterado. E bebo muito, acabei de beber, e eu chego em casa, vejo aquele vazio, minha mulher não está lá, não posso visitar meus filhos, e aí eu fico naquela situação, então eu vou pelo menos ter um pouco de prazer na minha vida, porque eu sei que eu não vou conquistar mais ninguém, nem minha ex-mulher eu consigo conquistar, então eu vou pagar alguém que me dê o prazer que eu preciso, mesmo que seja momentâneo. E naquela hora eu dei uma palavra para ele, eu falei, puxa, tem algo que você se esqueceu, talvez você abandonou a mulher, talvez abandonou o filho por causa da bebida, foi o que ele estava me explicando, entre outras situações, emprego, outras coisas, mas mesmo que você tenha abandonado a igreja, o Senhor não te abandonou, não deixou você. E nessa hora é a hora da gente voltar e falar, pera um pouco, eu creio que Deus é comigo, eu creio que Deus está comigo, aquele rapaz, ele começou a chorar, Renato era o nome dele, não me esqueço. E ele começou a chorar ali, ele disse, olha, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, eu vou voltar para Deus, se eu só estou buscando um prazer na minha carne, eu lembro o prazer que eu sentia quando eu ia para a igreja, eu falei, então volta, e você não precisa mais se realizar na carne, você se realiza aí em Deus. Às vezes a pessoa tem visto, porque é o filho de alguém esse rapaz, é o marido de alguém que saiu de casa pela condução, mas talvez saiba que ele está tendo essa vida, e que alegria vai ser da família quando ouvir, eu voltei para os caminhos do Senhor, eu parei de beber, quero reaver o meu casamento, quero reaver os meus filhos, e vou voltar a ser uma bênção na presença de Deus. Só que às vezes a gente ouve falar, a mulher ouve falar que o homem está bebendo, ouve falar que o filho saiu para se drogar, ou para se prostituir, e isso abala de uma maneira que a pessoa deixa de ter o controle do Espírito Santo na sua confiança em Deus. E o que vem ao invés da confiança? O mal do nosso mundo de hoje, e não é o coronavírus, a ansiedade. A pessoa começa a ficar ansiosa, porque ela ouviu falar, ela vai ter que apurar os fatos, ela vai atrás, ou se ela mesma descobriu, se ela mesma viu aquela verdade, então ela começa a ficar preocupada, aquilo começa a tomar um espaço no coração dela, até que resolva a situação. Isso pode durar um tempo maior do que ela esperava, aí a ansiedade começa a corroer o coração da pessoa, e aí ela perde o controle da sua vida. Lembra de alguém que confiou em Deus? Jairo. Jairo é um homem que foi até Jesus da mesma maneira que foi o centurião. E ele chega até Jesus e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor vá até minha casa, que a minha filha, agora já não era um servo, era filha, a minha filha está doente, quase morrendo, Jesus. E diferente ali do que aconteceu com o centurião, Jesus disse, eu vou, e obviamente ele aceitou a visita de Jesus. Só que no meio do caminho, todos conhecem a história, ele encontra uma mulher que sofria com um fluxo de sangue intenso, e aquela mulher foi até lá, tocou Jesus, Jesus parou naquele momento para dar atenção e entender quem o havia tocado, e como que tinha conseguido sair do poder dele, sem que ele tivesse visto ou percebido. E aí aquela mulher demora a responder, e Jairo ali já aflito, até a hora que ele resolve a situação com aquela mulher, ele sai de cena, vem um homem da casa do Jairo e diz, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque o mestre
a sua filha já morreu. Já não tem mais o que fazer, o mestre já não tem mais o que fazer. Antes que aquele homem começasse a chorar, sentisse o controle do seu corpo, sofrendo a perda da sua própria filha, ele olha e diz: não temas, crê somente. Aquele pai que havia acabado de perder a sua filha engole o choro e decide confiar em Deus. Ele deixa o controle do corpo, que queria chorar, que queria gritar, que queria descontar em Jesus, e queria correr para aquela mulher, de repente, falar: você tirou o meu milagre, você fez a minha filha morrer, você poderia esperar um pouquinho mais, você passou 12 anos já, sangrando, o que era 12 anos e mais algumas horas? Se você já tinha passado tudo isso, você tirou o milagre das minhas mãos, e como muitas pessoas culpam os outros pelo seu insucesso, culpam os outros pelo seu próprio fracasso. Aquele homem poderia ter culpado Jesus, a mulher com fluxo de sangue, os discípulos que não aceleraram mais Jesus, ou qualquer outra circunstância da morte da filha dele, mas ele não culpa, ele não deixa a raiva, não deixa a ira, não deixa o desespero, não deixa a dor da perda da filha controlar, mas ele deixa a confiança em Deus, gerada pela palavra que Jesus disse a ele: não temas, crê somente, controlar a sua vida. Aquele homem finge que não ouviu a má notícia, segura na mão de Jesus, entra em casa. Jesus chega lá, chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a mulher dele mais o Jairo, trancam-se no quarto, chega até aquela moça, ora por ela, e o espírito da moça volta ao corpo e ela ressuscita. Quando nós deixamos o Espírito Santo tomar o controle das nossas vidas, a realidade é muito maior, é muito diferente. Nós vivemos coisas que não viveríamos. Olha, entenda bem, aquele homem foi buscar Jesus para curar a sua filha. E o resultado dessa busca foi uma mulher, uma moça, uma filha ressuscitada. Às vezes, confiando em Deus, nós esperamos algo, mas a Bíblia diz que Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E se você confiar nele, você diz: olha, eu vou sair dessa, essa situação não vai pegar na minha casa, ou eu vou sair dessa dificuldade, ou alguém que pegou vai ser curado, e Deus faz um milagre tão maior que você não estava esperando. Mas por que ele faz esse milagre tão maior? Porque você não deixou o teu corpo, a tua mente controlar você, mas deixou o Espírito que há em você controlar as suas emoções, e não o contrário. Mas a gente vê um caso também claro de natural, de humano, né, daquele momento de você agir pela natureza humana, está condicionado ali a deixar a natureza humana controlar, e vem a ansiedade. E eu poderia dar muitos, mas eu vou dar um exemplo só, o exemplo de Saul. Saul sabe que tem uma guerra em iminência, e de repente os filisteus estão se levantando e está apertando, e Samuel, profeta daquela época, diz: olha, eu vou em determinado lugar e eu volto em 7 dias. Em 7 dias a gente apresenta um sacrifício a Deus, nós oramos e Deus nos livra dos nossos inimigos, ok? Tudo bem, Samuel, eu aguardo. Passam 7 dias e não chega ao 8º, mas esses 7 dias se passam. Saul fica ansioso, porque o próprio povo que estava ali esperando Samuel voltar para oferecerem sacrifício a Deus e vencerem aquele mal, começam a ficar também ansiosos. Mas olha só o que é um povo sem uma liderança. Olha o que é um povo, uma quantidade de pessoas que confiam numa autoridade maior, sem que essa autoridade maior esteja centrada na situação apta para resolver o problema. O povo começou a ficar ansioso, e a Bíblia diz que eles começaram a se afastar. Eles começaram a correr, uns foram para a caverna, outros desceram ribeiros, outros saíram correndo para outros lugares de medo do ataque dos filisteus. O que Saul fez? Ao invés de controlar aquele povo e dizer: Deus está conosco, nós não podemos oferecer um holocausto a Deus agora, mas nós não estamos impedidos de orar. Vamos todos clamar, vamos falar com Deus, vamos jejuar, vamos fazer algo, ou vamos acreditar, mesmo que Samuel não venha, Deus é maior que Samuel, Deus é conosco. Mas não, um líder que não conseguiu controlar o seu povo e viu o povo entrando em ansiedade, o que o rei fez? Agiu pela ansiedade, deixou a ansiedade controlá-lo. Eu sou o rei, eu não sou profeta, mas eu sou a autoridade máxima de uma nação, e eu vou de uma vez por todas oferecer. Ele oferece o holocausto, que naquela época era proibido, estamos falando de um Velho Testamento. Ele oferece o sacrifício a Deus, e de repente Samuel chega e diz: o que você fez, Saul?
E Saul ainda tenta se justificar. Eu vi que você não chegava. O povo começou a fugir. Os que não fugiram estavam me pressionando. E aí, rei, e aí, rei, e aí, rei. Já deu 7 dias. E aí você vai esperar profeta. Você é maior que profeta. Começaram a me pressionar. Outros com ansiedade. Outros tendo crise de pânico. Outros fugindo. Eu, naquele momento, não tive outra opção a não ser fazer o que eu sei que é errado. Mas era a minha única opção. E Samuel mostra para ele uma opção melhor do que essa. Que não era a única. Era confiar em Deus. E confiar no que eu disse que voltaria. Eu estou aqui. Não estou depois dos 7 dias. Eu não cheguei no 8º, no 10º, no 20º. Eu não passei aqui depois de um mês. E mesmo que tivesse acontecido, era só você continuar confiando, Saul. Era só você continuar confiando. Além do povo continuar em fuga, perderam o líder que eles tinham e você perdeu o seu lugar no trono. Sua família não será herdeira, mas Deus já preparou um homem segundo o seu coração para herdar o seu trono, Saul. E eu pergunto para você que está agora me assistindo, o que você tem perdido por causa da sua ansiedade? O que na sua vida tem saído, tem esvaído pelos seus dedos, por conta de você andar ansioso e não confiando? Porque você deixa a ansiedade tomar controle de você. Controle das suas decisões, controle das suas palavras, controle dos seus atos, controle das suas decisões em relação a alguém ou a algo, controle absoluto da sua vida em geral. Se a ansiedade passar a tomar controle da sua vida, o que vai vir após essas decisões sob ansiedade serão devastadoras. Então volto à temática da nossa mensagem: quem está no controle? A confiança em Deus depois de ouvir uma má notícia, ou a esperança, a confiança, aliás, a ansiedade? É a fé, é a confiança, é a esperança no Senhor, ou é a ansiedade? Pastor, tem sido ansiedade. Então busque o Espírito de Deus que está em você, para que Ele te controle quando você ouvir uma má notícia, enfrentar um problema, passar por um perigo. O último exemplo que eu vou dar é quando você peca. Falando um pouco de pecado agora. Quando você sabe que você transgride a palavra de Deus e você erra o alvo. Pecar é errar o alvo. E você errou o alvo que Cristo estabeleceu para uma vida de santidade no cristão. E você peca. O que te controla quando você erra? Arrependimento ou orgulho? Arrependimento, a gente pode se lembrar do próprio Davi. Davi havia cometido, ou talvez os mais famosos pecados da Bíblia, quando ele acaba dormindo com a mulher daquele que trabalhava para o seu exército. E aí coloca ele ainda na frente, faz ele voltar da guerra, dormir com a esposa, voltar, colocar ele na linha da frente, para ele morrer. Além de um adultério, ele também comete um homicídio, e para esconder e ocultar um pecado e um desejo carnal dele. Aí o Natã, que era o profeta daquela época, Deus dá uma palavra a Natã, e Natã vai até Davi. E Natã conta uma espécie de parábola, né? Ô Davi, se você visse alguém com tal situação, você como rei, alguém que tem muito gado, muitas ovelhas, e aí o vizinho dele só tem uma ovelhinha. E esse que tem muitas ovelhas, ele vai lá, rouba a única ovelhinha do outro e pega para si. E ele conta essa parábola inteira, e Davi diz: olha, esse homem que roubou é digno de morte. E Natã fala: esse homem, Davi, é você. E na hora Davi cai em prantos. E ele se arrepende e diz: verdadeiramente eu pequei. Sim, eu reconheço, esse homem sou eu. E depois do culto você pode ler o Salmo 51 inteiro, que é Davi se derramando, se desmanchando na presença de Deus, dizendo: eu pequei e contra ti somente eu pequei, Senhor. E ele chora, ele se arrepende, ele fala com Deus e ele busca o perdão do seu pecado. Só que a gente pode lembrar também de uma história de orgulho de um homem chamado Caim. Um homem que viu o seu irmão ofertar algo que agradou mais a Deus do que a oferta que ele mesmo ofereceu ao Senhor. Abel era o irmão dele. Abel oferece algo a Deus, Caim também oferece. Porém, a Bíblia diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Caim vai e mata o seu irmão. Primeiro homicídio conhecido na história da humanidade. E quando Deus vai falar: Caim, Caim, onde estás? Pois não, Senhor. Aonde está o seu irmão? Que eu ouço o sangue dele clamar debaixo da terra. Óbvio que Deus sabia o que havia acontecido. O que Caim responde para Deus? Não sei, eu sou babá do meu irmão agora? Na Bíblia a expressão que usa: sou eu algum guardador do meu irmão? Uma babá, traduzindo numa linguagem mais popular. Sou eu agora babá do meu irmão? Eu não sei se ele se meteu em qualquer lugar, ele se meteu em qualquer lugar.
E Deus fala, mas eu ouço o sangue dele clamando debaixo da terra, Caim. O que você fez, Caim? Não sei, meu irmão, não é responsabilidade minha, no máximo dos meus pais, é perguntar para ele. Ele se eximando da culpa e também com orgulho. E às vezes nós sabemos que estamos errados, sabemos que não estamos agindo de maneira correta, biblicamente falando, e mesmo assim queremos ter orgulho e não assumir naquela hora. Então o que toma você, o que controla você, quando você é descoberto, quando você é visto, ou que seja o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus cutucando você, ei, você errou, você pecou, você transgrediu, você saiu da palavra, você errou o alvo, e aí você começa a se justificar, não, peraí, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não tive outra opção, o Senhor sabe que eu não tive outra escolha, eu fiz isso porque eu não consegui evitar, também eu sou falho, o Senhor que me criou, eu sou natureza, e o Senhor tem que compreender, ou a outra pessoa mereceu o que eu fiz com ela, e a gente começa uma série de justificativas, e não um arrependimento sincero que leva ao perdão, e o perdão leva ao céu. Então volta a pergunta da temática da mensagem de hoje, o que te controla quando você comete um pecado? O Espírito Santo de Deus gera arrependimento. E se o Espírito Santo está te controlando, então se arrependa, peça perdão, volte aos caminhos do Senhor, peça perdão para quem precisa pedir, caso haja necessidade de pedir perdão para alguém, senão conserte-se somente com Deus e volte a viver uma vida diferente da qual você tem vivido. Não seja controlado pelo medo, mas pela fé. Não seja controlado pela ansiedade, mas pela confiança e esperança. Não seja controlado pelo orgulho, mas pelo arrependimento. E aqui um pouquinho antes de terminar, nós vamos lá para Ezequiel, para ilustrar muito bem isso, capítulo 47. Ezequiel recebe uma revelação, como que um homem, ou um anjo de Deus o levasse, transportasse em visão a um lugar, a uma casa. E ele diz como era essa casa, quero ser bem objetivo ao texto, e aí esse homem, esse anjo leva ele para fora da casa onde tem um ribeiro. E aí o capítulo 47 do livro de Ezequiel, o versículo de número 3, a Bíblia diz o seguinte: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma forma de medida, que era como se fosse uma fita métrica daquela época, e mediu 1000 côvados, côvados também era uma forma de medir, ou uma forma de metragem, como um metro hoje, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos, aqui na cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que não se deviam passar, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel fala dessa cena, dessa visão, onde ele entra num ribeiro, e esse anjo, ele mede a água até o seu tornozelo, e ele passa por esse ribeiro sem muito esforço. Imagina você na cena, você caminhando em águas que estão no seu tornozelo, numa praia, numa piscina, ou numa enchente, e você conseguindo andar com águas no seu tornozelo. Fácil. Você tem fácil controle sobre o seu corpo, mediante aquela fraca e baixa água que está aí, você está presente nela. De repente ele mede um pouco mais acima e a água chega no joelho. Talvez tenha tido um pouco de mais dificuldade, não tenha conseguido caminhar como você caminha na rua sem água, mas ainda sob total controle do seu corpo, das suas pernas, dos seus joelhos, para com um pouquinho de mais lentidão, continuar caminhando. De repente as águas sobem até os seus lombos, até a sua cintura. E quando chega até a sua cintura com uma dificuldade muito maior, mas ainda controlando o seu corpo, ele continua andando e consegue atravessar o ribeiro. Até que a Bíblia diz que ele mede mais 1000 côvados, e aí ele já não dá pé, como a gente costuma dizer, ele já não consegue colocar os pés no chão. Ele teria que atravessar a nado, e aquela correnteza daquele ribeiro faz com que ele seja controlado pelas profundas águas que a Bíblia diz que ele se encontrava. Naquele momento, Ezequiel percebe que ele perdeu completamente o controle do seu corpo. Ele já não pode mais andar ou nadar na direção que ele gostaria para atravessar o ribeiro, porque as águas são mais fortes do que ele. O Espírito Santo são estas águas, e você é você nessa história. Aí eu pergunto, aonde as águas do Espírito de Deus estão batendo em você agora?
Se estão no seu tornozelo, é por isso que você ainda tem total controle sobre as suas emoções ou sobre o seu corpo. Ou você deixa o seu corpo, melhor dizendo, controlar a sua vida. E você consegue continuar. Você é de Deus, tem Deus batendo na sua canela, mas você continua andando para onde você quer. Com a água no joelho é um pouco mais difícil, o Espírito Santo segurando suas pernas, mas ainda é possível caminhar. Assim como a água na cintura, é possível eu, com esforço, com teimosia, conseguir caminhar até aonde eu quero. Até a hora que a água sobe, a gente tem que boiar, o pé já não dá, eu já não tenho mais domínio e controle nas minhas pernas para seguir caminhando para onde eu quero, e eu estou à mercê do Espírito de Deus para me levar para onde eu quero. Quer saber para onde o Espírito de Deus quer te levar? Quais promessas você tem dele na sua vida? Qual palavra o Espírito Santo ministrou ao seu coração? É para lá que o Espírito Santo quer te conduzir. Só que ele só vai conseguir se ele assumir o controle. Se ele, como as águas, assumir o controle da sua vida e ele conseguir direcionar você para onde ele, Deus, quer que você vá. Se você ainda tem um controle total e absoluto, a ansiedade vai continuar te controlando no meio de uma má notícia. O medo vai continuar te controlando diante a uma pandemia ou diante uma situação ruim, um problema, seja financeiro, que é o momento do que o país está passando, qualquer outra circunstância que venha lhe afetar. Quando você não tem, o Espírito Santo não tem o controle sobre a sua vida, quando você peca, o orgulho vai lá e diz, não é bem assim. Não, eu sei o que eu fiz, eu não me arrependo, se acontecesse de novo, eu faria de novo a mesma coisa, porque a pessoa mereceu, porque tal situação foi, e sei lá quais são os seus motivos, os motivos da tua cabeça. Mas como as águas em Ezequiel o dominaram e o levaram para onde Deus quis levá-lo, nessa visão, que você tenha essa visão hoje e seja guiado pelo Espírito de Deus. Na hora que você ouvir uma notícia ruim, a confiança e a esperança em Deus vão se sobrepujar à ansiedade. Na hora que você estiver enfrentando o problema, aquele problema estiver diante de você, um fruto do Espírito Santo chamado fé vai dominar você, e pela fé você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Quando você erra o alvo, quando você peca, aquele arrependimento toma o controle da sua vida e você diz, eu não deveria ter feito. E se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. O diálogo é diferente. O papo é diferente. E aí você consegue viver uma vida levado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos encerrar essa mensagem? Queria que você encerrasse comigo lá em Romanos, onde a gente começou, só que agora no capítulo 6 e não mais no 8. E aí a gente faz a oração. Canta mais uma linda canção para nós encerrarmos aqui esse culto no nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 6. No nome do Senhor, não lute contra a ação do Espírito Santo. Isso é muito importante ser dito. Não lute contra a ação do Espírito Santo. Como uma pessoa que está numa enchente, ou a pessoa está no mar e perde ali o controle, perde pé, não dá mais pé onde ela está, e ela entra em desespero e luta contra a maré, luta contra as ondas, luta contra a situação ali, e ela tenta sair daquela situação desesperadamente. Não faça isso no que diz respeito ao Espírito Santo. Não lute contra ele, não lute contra a fé, não lute contra a esperança, não lute contra a confiança, não lute contra o controle do Espírito Santo. Deixa ele controlar a tua vida. O Espírito Santo são essas águas que, se você deixar, vai boiando na presença dele, ele vai te levar aonde ele quer. Olha só que texto maravilhoso para a gente encerrar essa mensagem. Romanos capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. O texto está dizendo, como Cristo ressuscitou da morte, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele não morre mais. Não é plano de Deus, mas mesmo que Jesus, na sua segunda vinda, na volta dele, ele falasse, olha, o mundo ainda tem muito pecado, vou morrer de novo. Não conseguiria, porque a morte perdeu poder. A morte perdeu o controle de Jesus. A morte não pode mais controlar Jesus, porque ele a venceu. Isso significa que tudo o que estava nos controlando, quando é vencido, não tem mais o poder de nos controlar. Então vença o que te controla pelo Espírito Santo.
Porque assim como o texto disse, que quando Jesus ressuscitou, a morte perdeu o poder que ela tinha sobre Cristo Jesus, e ela não pode matar Jesus mais uma vez, o que te controlava não pode te controlar mais se você destruir, se você permitir que isso seja apagado da sua vida. Então, tire da sua vida o controle da ansiedade, tira da sua vida o controle do medo, tira da sua vida o controle do orgulho e de qualquer outra sensação e sentimento humano carnal que você sabe que está afetando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus. Deixe o Espírito Santo tomar o controle, porque quando aquilo que tomava o controle, naturalmente falando, for destruído, não tem mais poder sobre a tua vida. Você vai querer, no bom sentido falando, ficar ansioso e não vai conseguir, porque a ansiedade vai perder o poder que ela teve um dia sobre você. E eu queria nesse momento fazer uma oração, terminando essa mensagem perguntando, e aí, quem está no controle? Deixa o Espírito Santo assumir o controle total da sua vida para que você seja abençoado. E quando esse surto passar, vão surgir novos problemas. Talvez não globais, porém dentro da sua casa, dentro da empresa que você trabalha ou do seu negócio. Mas você sabe que com o Espírito Santo você vai vencer essa situação em nome de Jesus. Vamos orar agora? Eu convido você a nesse momento unir a sua fé com a minha. Eu vou começar essa oração, nós vamos entrar num louvor e assim encerrar o nosso culto, encerrar a nossa reunião com a bênção de Deus sobre a tua vida para a glória do Senhor. Então pare o que está fazendo agora, seja lá o que você possa estar fazendo junto a este culto, ouvindo a palavra, a pregação, mas ainda fazendo algo, que você pare agora, se concentre e vamos orar no nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu me coloco em oração por este povo, eu me coloco em oração por estas pessoas neste momento. Pessoas, Pai, que acompanharam esse culto ficará salvo aqui no meu Facebook e as pessoas poderão voltar a esse culto e reassisti-lo, ou tem pessoas que é já de tarde estão assistindo, tem pessoas que é de noite, tem pessoas que estão assistindo, esse é o culto do domingo, dia 29, tem pessoas que estão assistindo dia 30, dia 1º, 3º, 10 de abril, qualquer dia desse mês, ou qualquer dia, Pai, que essa pessoa estiver assistindo essa mensagem. Eu creio, Pai, que essa pessoa está sendo abençoada como estamos agora ao vivo. E eu peço que o teu Espírito Santo se manifeste sobre cada vida agora. Eu peço que o teu Espírito Santo se manifeste sobre cada pessoa agora. Que o teu Espírito Santo se manifeste sobre cada corpo agora. E eu peço, Espírito Santo de Deus, assuma o controle. Espírito Santo de Deus, assuma o controle dessa vida agora. Assuma o controle dos sentimentos dela. Espírito Santo, assuma o controle da vida desse meu irmão, desta minha irmã, para que ela não seja mais controlada pela sua carne, pelo seu eu, pelo seu próprio corpo, mas controlada pelo Espírito Santo do Senhor. Então vai orando comigo agora, meu irmão. Vai orando comigo agora, minha irmã, onde você estiver aí na sua casa, e vai dizendo, Senhor, eu não quero mais permitir que a minha carne, que a minha ansiedade, que o medo, que a tristeza, que a depressão ou qualquer outra coisa tome controle da minha vida, assuma o controle da minha vida, mas eu quero ter o Espírito Santo, como Ezequiel boiou na presença do Senhor, como Ezequiel foi levado pelas águas purificadoras do Santo Espírito de Deus. Eu quero assim ser levado. E como Cristo venceu o domínio da morte, e a morte não pôde mais dominá-lo, eu quero vencer o domínio da ansiedade, eu quero vencer o domínio do orgulho quando eu peco, eu quero vencer o domínio do medo, o domínio da depressão, ou qualquer mal que estiver se levantando contra a minha vida. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, ore agora, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus maravilhoso, e esse é o Deus que está na tua vida hoje, esse é o Deus que está se manifestando em você hoje. Então creia, assuma agora a sua fé, assuma agora o Espírito Santo que está em você, e eu creio que Ele vai agora assumir esse controle, Ele vai assumir o domínio da sua vida, e aquilo que você mais precisar, Ele estará contigo em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pedindo, vem com a tua unção, vem com o teu poder, vem com a moção da tua graça agora, agir sobre este povo, agir sobre este meu irmão, agir sobre essa minha irmã, que o teu poder agora se manifeste, que a unção do Senhor se manifeste, e que todo jugo seja quebrado, todo jugo opressor e dominador da vida dessa pessoa seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Toda ansiedade que tenta controlar seja quebrada, todo medo que tenta controlar essa pessoa seja quebrada, toda tristeza, toda depressão, toda solidão seja quebrada agora. Eu estou falando com pessoas que moram sozinhas,
Eu estou falando com senhores e com senhoras que moram sozinhos nesse momento, e às vezes aquela solidão bate no quarto, na casa grande e vazia, não tem visita, não pode receber visita, nem os filhos estão permitindo visitá-los na casa deles, e essa pessoa chora porque está só, porque não tem mais um convívio social, porque não tem um carinho, o abraço, o afeto das pessoas. Mas eu digo, o Espírito Santo está entrando na tua casa agora, para te dar um abraço apertado, porque Ele não vai te passar nenhum mal, Ele só vai te passar paz, Ele só vai te passar amor, Ele só vai te passar alegria. Seja você jovem, seja você uma pessoa já de idade avançada, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, que essa solidão acabe agora em nome de Jesus. Você que não tem uma pessoa para te abraçar agora, porque estamos proibidos de abraçar por conta do caos que se tornou o nosso mundo nesse momento, sinta-se abraçado pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, vá na casa dessa pessoa agora, dá um abraço apertado nela, e não só agora neste culto, mas todos os momentos em que o coração apertar, ela se sentir sozinha, que ela não seja dominada pela solidão, que ela seja dominada por uma paz incompreensível, por uma paz que nem conseguimos entender, mas nos lembramos que esta paz é um fruto do Espírito que habita e controla as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, eu abençoo este povo, eu abençoo cada pessoa que esteve comigo durante esta live e que permanecerá até o final deste louvor, porque é hora de louvar, é hora de adorar, Pai, é hora de exaltar o Teu nome, e o Teu nome será exaltado neste momento. Meu irmão, louve a Deus, sinta-se abraçado, amado, sinta-se carinhosamente abraçado por Deus, e saiba que Ele não te deixou, não te abandonou. Nós vamos louvar a Deus, e não saia daí até terminar este louvor, mas eu volto com a live aqui no Facebook, quarta-feira, 8 horas da noite. Vamos louvar, e que Deus abençoe a todos. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como alto é o céu, Sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim Tu me amas. Basta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.